coragem para permanecer na fé. Para se manter firme ao lado de Jesus, para se manter firme ao lado da verdade, é necessário ter coragem. Veja, nós estamos num conflito cósmico. Como não ter coragem nesse conflito? Devemos ter coragem para poder permanecer firmes ao lado do Senhor Jesus durante esse conflito. Veja o que acontecia com os discípulos. Livro de Atos, capítulo 5, versos 28 a 32. Os discípulos tinham sido advertidos pelo Sinédrio, ou seja, pelo governo, para que não pregassem sobre Cristo. Entretanto, eles continuavam pregando no templo. Eram presos e continuavam pregando. A ousadia e a afirmação de Pedro. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Veja, essa resposta é muito semelhante à resposta que os amigos de Daniel deram ao rei de Babilônia. Olha, como esse assunto de adorar a estátua que você falou, nós nem vamos conversar. Nós adoramos unicamente a Deus. Nós estamos do lado da verdade. O apóstolo Paulo recomenda no capítulo 6 de Efésios, dos versos 10 a 12, para os crentes tomem a armadura, toda a armadura de Deus, para ficar firme contra as ciladas do diabo. E ele diz que a nossa luta não é contra a carne, mas a nossa luta é uma luta espiritual. João, no Apocalipse, verso 3:11, diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aqueles reformadores do final da Idade Média, os valdenses, os povos que eram fiéis a Deus, eles mantinham lealdade absoluta a Deus. Obediência somente à autoridade das Escrituras, não às tradições ou doutrinas da igreja oficial. O compromisso era unicamente com Cristo. Eles não se comprometiam com o papado ou com o poder eclesiástico. Veja aqui um texto de nossa lição. Os valdenses foram os primeiros grupos a obter a Bíblia em sua linguagem, em sua língua. Jean Leger, um valdense que fazia cópias da Bíblia à mão, escreveu um comovente relato que inclui desenhos sobre essa atividade deles. Os valdenses copiavam secretamente as escrituras em sua comunidade montanhosa ao norte da Itália e sul da França. Jovens eram instruídos por seus pais a memorizar grandes porções das escrituras. Equipes de copistas da Bíblia trabalhavam juntas. Muitos desses jovens viajavam pela Europa como mercadores compartilhando a verdade. Alguns se matriculavam nas universidades e, à medida que a oportunidade surgia, compartilhavam partes das Escrituras com seus colegas. Guiados pelo Espírito Santo, quando sentiam receptividade de alguém sincero, distribuíam partes da Bíblia. Muitos pagaram por sua fidelidade com sua própria vida. Embora os valdenses não entendessem todos os ensinamentos bíblicos, eles perseveraram a verdade da palavra de Deus por séculos, compartilhando com os outros. Veja, irmãos, mesmo os valdenses, mesmo os reformadores, não tinham uma ideia ainda completa, não tinham uma teologia completa ainda de todas as verdades bíblicas. Mas as verdades que eles tinham, eles participavam, eles distribuíam, secretamente quando necessário, mas eles assim o faziam. O lema dos valdenses, irmãos, era: uma luz resplandece nas trevas. Qual era essa luz? Essa luz era a palavra de Deus, que não estava agora mais acorrentada nos mosteiros, mas era a palavra de Deus que estava sendo distribuído, ou que estava sendo oralmente transmitida por aqueles que memorizavam grandes partes da Bíblia. Há relatos de que alguns valdenses sabiam o Novo Testamento de cor. Veja, irmãos, o Novo Testamento de cor. O conhecimento da verdade, irmãos, ele é progressivo. Veja o texto de Provérbios 4:18. A vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Salomão comparou o caminho pelo qual Deus conduz seus filhos a um sol que se eleva. Se Deus simplesmente acionasse um interruptor cósmico e o sol brilhasse instantaneamente com todo o seu resplendor,
nos cegaria. Depois que a escuridão engoliu o mundo por séculos, Deus levantou homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, que continuaram a buscar mais luz. Veja, irmãos, podemos enumerar alguns: os valdenses no século XII, Wycliffe, vou dizer as datas de nascimento de cada um. Wycliffe, 1328, Hus e Jerônimo, 1369 e 1379. Lutero, 1493. Calvino, 1509. Zwinglio, 1498. Esses reformadores e esses povos da Idade Média, eles criam e praticavam a autoridade suprema das Sagradas Escrituras. Quando eles faziam isso, irmãos, eles se opunham à igreja oficial, porque a igreja oficial o que pregava? Sacramentos romanos, a transubstanciação. Isso quer dizer, no momento da hóstia, o pão e o vinho se transformavam concretamente no corpo e no sangue de Cristo. A confissão a sacerdotes humanos, confissão auricular, confessar para padres. Eles eram totalmente contra isso, a Bíblia não diz isso. Mais ainda a veneração dos santos, o batismo infantil, as indulgências, o purgatório, as orações pelos mortos. Todas essas doutrinas que entraram na igreja a partir do século III, a partir do século IV, especialmente depois da conversão de Constantino. Todas essas doutrinas eram repudiadas pelos valdenses, eram repudiadas por aqueles que queriam permanecer ao lado da verdade. Práticas e doutrinas católicas foram denunciadas pelos reformadores, foram denunciadas por esses outros que eram pré-reforma, que eram luz da aurora, a luz que vence a escuridão. Que Deus abençoe, que a gente possa entender a coragem desses irmãos que permaneceram firmes na fé, mesmo diante da morte, mas permaneceram firmes na fé, divulgando a palavra de Deus, transcrevendo a palavra de Deus, traduzindo a palavra de Deus, para que o povo pudesse conhecer a verdade, não através dos sacerdotes, através dos padres, através dos bispos, mas através da própria palavra de Deus. Que Deus esteja com cada um de nós.